2021, o Brasil inteiro acompanhou atônito por uma verdadeira caçada que as autoridades realizaram a um serial killer, ou assassino em série, no estado de Goiás. A busca terminou depois de cerca de 20 dias, quando o criminoso foi morto em confronto com a polícia. Mas você sabe quais foram os maiores serial killers conhecidos da nossa história? Não? Então vamos conhecer agora os 5 primeiros dessa longa lista, baseado no número de vítimas que eles supostamente teriam assassinado. Serial killers, ou assassinos em série, não são coisas apenas do nosso tempo, mas acompanham a humanidade desde sempre. E provavelmente eram muito piores antes. Coisas como o status miserável dos plebeus e o privilégio dos nobres tornavam os segundos quase intocáveis se as vítimas fossem os primeiros. Aliadas à falta de comunicação e à ausência de investigação, tornavam o passado um celeiro ideal para as piores aberrações da mente humana. Jack o Estripador ou o Maníaco do Parque seriam meros coadjuvantes se compararmos o número e os métodos usados pelos 5 maiores serial killers da história. Seus feitos foram terríveis para a sociedade e, por isso, ficaram marcados na história como os assassinos que mais mataram pessoas no mundo. Importante ressaltar que essas pessoas não mataram todas as suas vítimas diretamente, mas foram as principais responsáveis por suas mortes. Em 1978, Lopes já havia assassinado mais de 100 meninas no Peru. Mudou-se para a Colômbia e Equador, onde matava em média 3 vezes por semana. Ele gostava mais de matar meninas equatorianas, pois, segundo ele, eram mais gentis e confiáveis, mais inocentes. Quando foi preso, contou aos investigadores as assustadoras histórias de sua trilha de morte. No início, as autoridades estavam céticas sobre o relatado, mas todas as dúvidas desapareceram quando ele mostrou o local onde estavam enterrados mais de 50 corpos. Eram todos de meninas, entre 9 e 12 anos de idade. Daí em diante, passaria a ser conhecido como o Monstro dos Andes. Em 1983, ele foi declarado culpado de assassinar 110 jovens no Equador e confessou ter efetuado mais de 240 assassinatos de moças dadas por desaparecidas nos vizinhos Peru e Colômbia. Após ter cumprido os 20 anos de pena máxima no Equador, foi libertado em 1998 e nunca mais foi visto. Amélia era, aparentemente, boa em fazer dinheiro através da venda de crianças. Ela era conhecida como enfermeira e adotava um bebê em troca de um pagamento substancial e roupas para a criança. Nas suas propagandas e reuniões com clientes, ela garantia ser respeitável, casada e que providenciava uma casa segura e com amor para as crianças. Era um golpe no qual mães solteiras desesperadas pelo estigma atribuído na época pagavam para uma família adotá-los ou encaminhá-los para a adoção. No início, quando não conseguia vender uma criança, ela as deixava morrer por negligência e fome. Fome, aliás, era o que matava inúmeras crianças, sendo um tanto comum para a época. Assim, os médicos atestavam óbito sem desconfiar dela. Em certo ponto de sua carreira de venda de bebês, Amélia estava preparada para deixar de lado os custos e inconveniências de deixar as crianças morrerem sozinhas. Passou então a matá-las, pouco tempo após receber cada uma delas, ficando assim com mais lucros. Mudava-se constantemente para não levantar suspeitas. Segundo dados da época, calcula-se que ela teria assassinado mais de 400 crianças.
Como a verdade sempre aparece, depois de décadas de crimes, um médico passou a desconfiar de Amélia e ela foi pega pouco tempo depois. Seria então condenada e enforcada por James Billington na prisão de Newgate, numa quarta-feira, 10 de junho de 1896. No andaime, ao ser-lhe questionado se tinha algo a dizer, ela disse: "Não tenho nada a dizer", antes de ser deixada cair para a morte às 9 da manhã em ponto. Essa foi uma condessa húngara da renomada família Báthory, que entrou para a história por uma suposta série de crimes hediondos e cruéis que teria cometido, vinculados à sua obsessão pela beleza. Como consequência, ela ficou conhecida como a Condessa Sangrenta e a Condessa Drácula. Em português, a condessa é referida como Isabel ou Elizabeth Báthory. Um de seus ancestrais foi Vlad, o Empalador. À época, o comportamento cruel e arbitrário dos detentores do poder para com os criados era comum. Contudo, o nível de crueldade de Isabel era notório. Ela não apenas punia os que infringiam seus regulamentos, como também encontrava todas as desculpas para infligir castigos, deleitando-se na tortura e na morte de suas vítimas. Espetava alfinetes em vários pontos sensíveis do corpo das suas vítimas, como por exemplo sob as unhas ou nos mamilos. No inverno, executava suas vítimas, fazendo-as se despir e andar pela neve, despejando água gelada nelas até morrerem congeladas. Dizem as histórias que a condessa, com a ajuda de alguns cúmplices, atraía donzelas e as matava para beber e tomar banho em seu sangue, pois acreditava que assim manteria sempre sua juventude. Através de depoimentos, testemunhas relataram sequestros, tortura e morte de moças adolescentes levadas a seu castelo. Mais de 300 corpos foram recuperados nas masmorras. Porém, testemunhos da época dão conta de que mais de 650 meninas jovens e adolescentes, todas virgens, teriam sido mortas por ela. A condessa foi condenada à prisão perpétua em solitária. Foi encarcerada em um aposento do castelo de Katowice, sem portas ou janelas. A única comunicação com o exterior era uma pequena abertura para a passagem de ar e de alimentos. A condessa permaneceu aí os seus 3 últimos anos de vida, tendo sido encontrada morta em 21 de agosto de 1614, não se sabendo ao certo a data de sua morte, já que foram encontrados no aposento vários pratos de comida intactos. Ela foi sepultada nas terras dos Báthory em Exeter. Por mais de 4 séculos, os Thugs, que significa enganadores, uma seita de discípulos da deusa da morte Kali, aterrorizaram viajantes na Índia. Eles se juntavam a caravanas, faziam amizade com os viajantes e os executavam com um torniquete, levando coisas de valor e dinheiro em suas posses. Viviam disso e a profissão passava de pai para filho. Thug Beran, também conhecido como Beran Jamedar e Rei dos Bandidos, foi o líder de um culto ativo chamado Thug em Oudh, no centro-norte da Índia, durante o fim do século XVIII e princípio do século XIX. É regularmente citado como um dos mais prolíferos assassinos em série do mundo. Beran pode ter estado envolvido em mais de 931 assassinatos por estrangulamento entre 1790 e 1840, feitos com um rumão, que se trata de um lenço de cintura usado por este culto como torniquete. Buran usava seu rumão com um medalhão grande costurado nele para executar as suas vítimas.
Com a prática que tinha, ele conseguia lançar o rumano de forma que o medalhão pressionasse o pomo de Adão das suas vítimas, adicionando mais pressão à garganta enquanto as estrangulava, fazendo com que morressem mais rápido. A história de Tugburan Jamedar acaba em mistério, com a morte dele em 1840. Alguns dizem que o assassino em série foi enforcado, outros que foi libertado em troca de seu testemunho e simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Começando como vidente, Voisin graduou-se para alquimia e foi ainda quiromante, aborteira e promotora de missas negras, oferecendo venenos por encomenda e rituais com sacrifícios humanos. Suas clientes eram a alta nobreza da França, inclusive a amante do rei, a Marquesa de Montespan. Através do uso de sortilégios, a Marquesa de Montespan pretendia recuperar os favores do rei, que a havia desprezado e passara a preferir a companhia de Mademoiselle de Fontanges. Nessa época, a sociedade francesa como um todo passa por um período de grande medo dos envenenadores. Qualquer mulher cujo marido morresse de causas naturais ou que se queixasse ao médico de dores para as quais este não tinha remédio, era imediatamente acusada de lidar com venenos e de bruxaria. Isso se acentua quando em 1677 foi encontrado um documento que revela um plano para envenenar o rei. O Estado francês começou então uma grande busca às pessoas que se envolviam com a criação de venenos. O rei imediatamente autorizou a abertura de um inquérito visando apurar a veracidade dos fatos e também quem estava tramando contra sua vida. Durante a investigação, descobriu-se que Voisin era a principal personagem desse macabro mundo, tendo envenenado ela mesma cerca de 2.500 pessoas. Ela havia ainda passado parte do seu conhecimento para diversas outras cúmplices que, por sua vez, também tinham tirado inúmeras vidas. Voisin foi presa no dia 12 de março, enquanto saía da missa. Seu nome verdadeiro era Catherine Deschailles, 42 anos, e trabalhava como adivinha. 3 dias após a detenção de Voisin, a Madame de Montespan deixou a corte de Versailles às pressas. Julgada juntamente com 36 cúmplices, Catherine Deschailles foi condenada à morte e queimada em uma fogueira na Praça de Greve em 22 de fevereiro de 1680. Quanto a Madame de Montespan, esta não foi molestada, graças à proteção do rei, e continuou a frequentar a corte, apesar de cair em desgraça. Não é possível saber com certeza a quantidade exata de vidas que foram ceifadas por essa mulher. Esse número enorme de vítimas de Madame Voisin é a estimativa máxima moderna que fora feita. Sabe-se, no entanto, que no mínimo 1.000 pessoas foram vitimadas por seus venenos, tornando-a ainda assim a campeã desse macabro ranking. Peço que você se inscreva no canal e, se gostar dos nossos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Tchau!